Sejam todos bem-vindos, bom dia. Mais uma aulinha online de língua portuguesa e vamos lá, não é, gente? Enquanto nós não retornamos para a escola, continuamos aqui, vendo vocês de uma forma virtual, ok? Peguem o livro de vocês lá na página 58. Nós vamos ver hoje um conteúdo bem fácil, vocês já estudaram, vocês já viram. Acredito que quarto ou quinto ano, vocês tenham visto, no sexto ano vocês viram como classe gramatical, né, as 10 classes gramaticais ali, e agora nós vamos ver como uma função sintática dentro da oração, que é o advérbio e a locução adverbial. Né? Lembrando ali de que o advérbio e a locução adverbial são palavras, né, que elas vão indicar uma circunstância. Como assim essa circunstância? Palavras que dentro de uma oração ou um conjunto de palavras, eles indicam tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida. E quando estudamos as orações subordinadas adverbiais, nós estudamos que essa oração, né, a oração inteira, ela funciona como ela tem a função sintática de advérbio ou locução adverbial, referindo-se à oração principal, né? Então, ali elas vão indicar circunstância também de finalidade, de causa, é, de finalidade, causa, de consequência, de condição, certo? E então agora eu vou já compartilhar com vocês o livro para nós começarmos ali. Para quem está chegando, o livro na página 58. Vamos ver aqui na página 58. Adjuntos adverbiais. Nós vamos estudar como adjunto adverbial. Nas orações, os advérbios e as locuções adverbiais exercem a função de adjunto adverbial. Esses termos modificam o sentido de verbos, adjetivos ou outros advérbios, expressando circunstâncias e podem ser formados por uma oração com valor de advérbio. Então, ali lembrando, né, advérbios são palavras que indicam, né, você já estudou como classe gramatical, palavra que indica tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Geralmente foram esses. Mas temos também ali de instrumento, de companhia, de assunto, né, vários outros que nós podemos estar vendo ali. Só lembrando que o advérbio, ele é formado de uma palavra apenas. E a locução adverbial é um conjunto de palavras. Quando você vê a palavrinha aqui, locução, né, junto com as classes gramaticais, né, locução adjetiva, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adverbial, é porque há mais de uma palavra junto ali, formando, né, para indicar a mesma coisa que o advérbio, mas formando ali, no caso, essa circunstância. Aqui eu tenho um exemplo. Essa regra também existe aqui. Aqui nós aprendemos que é um advérbio que indica lugar. Só que nesse caso nós não vamos estudar classe gramatical, nós vamos estudar a função desse advérbio dentro de uma oração. Então nós vamos estudar como adjunto adverbial, porque dentro de uma oração nós temos ali, na sequência correta de uma oração, nós temos o sujeito da oração, depois o verbo e o complemento do verbo, se ele exigir esse complemento, e depois pode vir um adjunto adverbial indicando, né, ao tempo, lugar, né, não importa ali qual é a circunstância. E isso numa ordem direta. Então, precisa ali ter ali o sujeito, o verbo, né, quando você estuda análise sintática, ok, gente? Então, nós vamos
ver aqui dentro da oração, porque ele pode aparecer tanto no final da oração, pode aparecer no início ou pode vir no meio da oração, esse adjunto adverbial, certo? Aqui temos um outro exemplo, é o livro que encantou Orwell antes de ele escrever 1984, que é o nome de um livro, né? Antes de ele escrever 1984, aqui nós temos uma locução adverbial, certo? Porque é formado de um conjunto de palavras. E aqui nós vamos classificá-lo como adjunto adverbial, ok? Eu vou falar apenas adjunto adverbial agora, que a função dele, do advérbio, da locução adverbial, é completar, é modificar o significado do verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, ok? No caso aqui, nós vamos ver principalmente com o verbo, certo, gente? Aqui nós temos uma nota dentro desse quadrinho. A locução adverbial é uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de advérbio. É o caso do termo destacado na oração, né? A liberdade de escolha é proibida na narrativa. Na narrativa aqui nós temos uma locução adverbial, ok? Então vamos lá. É importante diferenciar o conceito os conceitos de adjunto adverbial e de advérbio. Este último, o advérbio, representa classe gramatical. O que é a classe gramatical? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes gramaticais que nós temos. Então, ali, aqui o advérbio, ele representa uma classe gramatical. Enquanto que o adjunto adverbial, ele representa uma função sintática dentro da oração. Isso quando você está aprendendo a fazer a análise sintática, correto, gente? Quando você estuda análise sintática, ali você vai observar o sujeito, o predicado, né, o tipo de verbo que aparece, se é verbo, né, quanto à transitividade, verbo intransitivo, verbo transitivo, verbo de ligação, e objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Então, ele exerce essa função sintática dentro da oração quando você está aprendendo análise sintática. Então, nós vamos ver aqui os advérbios e as locuções adverbiais, elas são classificadas com base nas circunstâncias que indicam. Só lembrando que está aparecendo ali o número da página que eu estou corrigindo, que eu estou explicando, desculpa. Nós temos aqui um advérbio que indica tempo. Respondem as perguntas do tipo quando, desde quando, até quando, durante. E quanto tempo? Aqui nós temos um exemplo. No começo, estávamos todos juntos. Estávamos todos juntos quando? Ok? Ou desde quando? No começo. Então, esse termo aqui, no começo, é um adjunto adverbial de tempo, que está modificando o verbo estávamos, certo? Aqui nós temos um outro exemplo de adjunto adverbial de lugar. Respondem a pergunta como onde? Eu moro em Manaus. Moro onde? Em Manaus. Aqui nós temos um adjunto adverbial de lugar, né? Em Manaus está indicando o lugar onde a pessoa mora. Então, ele modifica o significado do verbo. Aí nós temos aqui de modo. Respondem a perguntas do tipo como? De que maneira? As pessoas ouvem com atenção o discurso. As pessoas ouvem como, né? Com atenção. Ouvem o quê? O discurso. Então, aqui, esse com atenção é um adjunto adverbial de modo, certo? Sempre vocês vão estar observando com a setinha aqui a qual palavra ele está modificando no caso aqui, certo?
Então, aqui apenas um exemplo de cada um deles. Agora, aqui nessa outra página, vamos lembrar ali os advérbios, os e locuções adverbiais de intensidade. Respondem a perguntas do tipo: quanto? Com que intensidade? Em que medida? Na obra 1984, o Estado é muito opressor, ok? Aqui a palavrinha muito é um adjunto adverbial que indica intensidade. Só que você vai observar também que muito ele pode ser pronome, um pronome indefinido, mas como eu vou identificar se na oração é um pronome ou se é um advérbio? O pronome, ele sempre vai estar acompanhando o substantivo. No caso aqui, ele não acompanha o substantivo, está modificando o adjetivo opressor, tá? Porque se vier acompanhando o substantivo, aí ele pode vir como pronome indefinido, ok? Então, aqui muito está indicando intensidade. Adjuntos adverbiais que indicam causa respondem a perguntas como devido a quê? Por causa de quê? Né? Então, ali, devido à chuva, as roupas se encharcaram, né? Por causa de que as roupas se encharcaram, né? Ou devido a que as roupas se encharcaram? Devido à chuva. Então, é esse termo aqui, devido à chuva, é um adjunto adverbial de causa, a causa pela qual as roupas se encharcaram, certo? Aí nós temos aqui também um adjunto adverbial que indica finalidade. Respondem a perguntas como: para quê? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Temos exemplo ali: viajava sempre a trabalho. Ele viajava sempre. Com qual objetivo dele viajar sempre? A trabalho, certo? Então, esse termo aqui, a trabalho, é um adjunto adverbial de finalidade, né? Observem aqui que ele está modificando o significado do verbo viajava. Agora aqui um outro exemplo de adjunto adverbial de assunto. Respondem a pergunta sobre o quê? Sobre quem, né? Temos aqui um exemplo, palestrou sobre a arte moderna. Então, ali você vai observar sobre qual assunto a pessoa está falando, não é? Então, ali temos aqui, ele estava falando sobre a arte moderna, né, na palestra dele. Então, o adjunto adverbial de assunto, correto, gente? Então, ali ele pode falar sobre arte moderna, ele pode falar sobre política, ele pode falar sobre a escola, né? Não importa qual o assunto que ele vai estar palestrando ali, vai estar falando. E aqui nós temos um adjunto adverbial que indica instrumento. Respondem a pergunta com o quê? Né? Então, aqui, abriu a porta com a minha chave. Então, qual instrumento foi utilizado para abrir a porta? Modifica o significado do verbo. Adjunto adverbial de instrumento, certo? Então, aqui, com a minha chave, está mostrando, está indicando o instrumento com que foi aberto ali a porta. Ok? Eu sei que não é difícil, é bastante fácil. Agora, aqui no finalzinho, né, da página, temos ali outros exemplos de circunstâncias adverbiais, né, podem ser observados nessa tabela. Então, ali nós temos a circunstância de negação, vocês lembram, sabem, né? Isso eu não consigo compreender de maneira nenhuma. Então, aqui, esse não indica uma negação, de maneira nenhuma está indicando negação também. Aqui, sim, né? Haverá aula com certeza. O sim e o com certeza está indicando uma afirmação. São adjuntos adverbiais de afirmação. De companhia, Maria foi ao cinema com sua irmã. Com sua irmã está mostrando a companhia com quem Maria foi ao cinema. Então, adjunto adverbial de companhia. Aqui nós temos um outro exemplo. Talvez chova amanhã. Talvez. Isso aqui está indicando uma dúvida. Então, adjunto adverbial de dúvida.
E quantidade, colocou açúcar em excesso. Então, aqui dentro do contexto, eu vou saber que está indicando a quantidade, certo? Em excesso é a quantidade de açúcar que ele colocou, certo, gente? Então, ali, como assim? Eu preciso. É, utilizamos bastante a palavrinha decorar, né? Decorar a gente esquece. Então, ali dentro da oração, você vai observar, dentro desse contexto, se há um adjunto adverbial. Então, dentro do contexto, você vai saber a circunstância que ele está expressando ali nessa oração, nesse contexto em si, sabe? E é só dentro do contexto que nós vamos conseguir identificar, porque às vezes ele pode vir com outro significado. Assim como exemplo, a palavra nunca, ela pode vir com sentido negativo ou ela pode vir no sentido de tempo, certo? Geralmente ela aparece no sentido de tempo, mas ela pode vir no sentido negativo também. Ok, gente? Então, dentro do contexto é que nós vamos conseguir identificar. É claro que aqui você já tem alguns exemplos daquilo que vocês vão procurar dentro da oração, certo? Dentro desse contexto em si, para vocês encontrarem os adjuntos adverbiais. Eu falo oração porque nós vamos aprender através de orações isoladas, ok? Agora vamos ali na página 60. Ali na página 60, nós temos aqui essa primeira parte. É preciso observar que em muitos casos, um mesmo advérbio, aquilo que eu acabei de falar antes, né? Ele pode indicar diferentes circunstâncias. Por exemplo, a palavrinha nunca, né? Ela pode indicar tempo ou negação. O falante pode criar inúmeras locuções adverbiais, não importa quantas, né? Inúmeras. Ah, e é importante notar que um adjetivo, ele pode ser empregado como advérbio, por exemplo, a mãe falou duro, duro é a forma, é o modo como a mãe falou, certo? Duramente, com os filhos. E nesse contexto de estudo, vale ressaltar que memorizar listas de classificação de advérbios não é algo produtivo. Então, ali, o ideal é você considerar as relações que as palavras estabelecem entre si. Pensar se a palavra ou a locução está relacionada a um verbo ou a um substantivo, ou seja, devemos pensar na função sintática de cada termo que cada termo desempenha dentro de uma oração, né? E no caso de um advérbio, entender qual é a circunstância que ele expressa em determinado contexto. Ele pode expressar várias coisas, né? Então, um detalhe importante: os advérbios de intensidade podem modificar, além do verbo, outro advérbio ou um adjetivo. Eles cantam muito bem. Muito aqui está modificando o advérbio bem. Muito bonita a sua casa. Aqui já está modificando um adjetivo, ok? Um advérbio ele pode modificar uma frase inteira. Ele pode estar modificando a frase inteira, como no exemplo aqui, francamente, isso é insuportável. Então, aqui eu tenho toda a oração e esse advérbio modifica toda a oração, ok? Pode também definir o campo temático, como assim, o tema. Do ponto de vista tecnológico, a última pesquisa divulgada pela equipe foi inovadora. Então, aqui do ponto de vista tecnológico, é o tema, né, sobre a qual ele está falando, sobre a tecnologia. Então, aqui está definindo o campo temático dele, certo? Agora, vamos observar aqui a distinção entre adjuntos adverbiais e outras funções sintáticas dentro de uma oração. Então, ali eu vou observar se ele será um adjunto adverbial ou se ele vai ser um agente da passiva. Se ele vai ser um adjunto adverbial ou se ele será um objeto indireto. Então, como assim? Agente da passiva é quando nós estudamos as vozes verbais. Nós estudamos ali a voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. O agente da passiva é aquele que pratica a ação do verbo na voz passiva, porque o sujeito da voz passiva é um sujeito paciente, ele não pratica uma ação, ele recebe uma ação. Então vamos ver aqui.
com o termo indicado pela preposição por, é possível que haja dúvida de se trata-se de adjunto adverbial de causa ou de agente da passiva. Basta lembrar nesse tipo de situação o papel de cada uma dessas funções sintáticas. O primeiro expressa a causa de um fato ou ação, enquanto o segundo indica o agente de uma ação verbal na voz passiva. Olhem aqui o exemplo para nós entendermos isso aqui. Os alunos foram premiados pela apresentação teatral. Na voz passiva nós temos ali uma locução verbal, que são dois verbos juntos. Então aqui, os alunos foram premiados. Eles foram premiados pelo quê? Né? Pela apresentação teatral. Eu não posso passar esse termo, a apresentação teatral, para sujeito da oração, porque eu não posso dizer que a apresentação teatral premiou os alunos. Não tem como uma apresentação teatral premiá-los, ok? Esse sujeito aqui, ele não pode praticar uma ação, certo? Então, nesse caso, é um adjunto adverbial de causa, a causa pela qual eles foram premiados, os alunos foram premiados. Então, aqui é adjunto adverbial de causa, né, pela apresentação teatral. Mas agora observem essa outra oração. Fomos premiados pela escola, que temos um sujeito oculto, nós fomos premiados pela escola. Eu posso passar esse termo, a escola, para sujeito da oração. A escola nos premiou, certo? Mas como assim a escola vai premiar alguém? Porque aqui está, nós podemos observar que escola não é escola em si, a palavra escola, o substantivo escola, mas a equipe que trabalha nessa escola, sentido figurado aqui. Então, a escola premiou a nós, ou nos premiou, porque aqui tem uma equipe escolar, ali tem professores, tem diretor, tem coordenação, né? Então, ali no caso, os alunos foram premiados aqui pela escola, certo? Essa é a diferença. No primeiro exemplo, aqui mostra a causa, né, de um fato. Então, eles fizeram essa apresentação, por isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Mas nesse outro aqui, vocês observem que é um agente da passiva. Como assim? É aquele que pratica a ação do verbo. É quem está praticando a ação do verbo aqui. Porque a escola, ela praticou essa ação, ela premiou alguém. A escola, eu digo, lembrando ali, professores, coordenação e direção, certo? E principalmente direção e coordenação. Ok, gente? Eu acredito que vocês tenham entendido. Agora aqui, adjunto adverbial e objeto indireto. Muitos adjuntos adverbiais são introduzidos por preposição, o que pode causar alguma confusão na hora de classificá-los. Então, para diferenciá-los de objetos indiretos, deve-se lembrar que os objetos, né, indiretos, eles vão completar o sentido dos verbos, apenas dos verbos transitivos indiretos, não expressando circunstâncias adverbiais. Então, aqui, observem esse exemplo. Viajei de trem. Quem viaja, viaja, que eu tenho um verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não precisa complemento, vocês já estudaram também. E aqui indica o meio de transporte utilizado para que essa pessoa viajou. Então, aqui no caso, eu tenho um adjunto adverbial de lugar, né? Eu viajei de quê? De trem. Olha aqui esse outro exemplo. Ele não gosta de trem. Aqui já é bem diferente, porque o verbo gostar indica ali o quê? Quem gosta, gosta de algo, ok? Então, ele não gosta de quê? Não gosta de trem. Então, esse de trem está completando o significado do verbo gostar, exercendo a função de complemento verbal, que aqui no caso nós chamamos de objeto indireto, certo? Objeto indireto porque completa o significado do verbo transitivo indireto.
Aí você vai observar, se vier um verbo intransitivo, teremos um adjunto adverbial. Mas, tendo um verbo transitivo indireto, teremos aqui o complemento do verbo, que é o objeto indireto. Essa é a diferença, ok? Há também situações em que o complemento de um verbo tem valor adverbial. Nesses casos, é comum classificar o termo como adjunto adverbial e o verbo como intransitivo, já que não é complementado por objeto direto ou indireto, né? É o caso, isso daqui que nós acabamos de ver. É o caso de tempos que indicam lugar junto do verbo ir. Olha aqui o exemplo. Nas próximas férias, irei a Belo Horizonte. A Belo Horizonte está indicando o lugar onde eu irei, certo? Ah, então, aqui, a Belo Horizonte é um adjunto adverbial de lugar, que está modificando ali o verbo ir, ok? Então, nessa oração aqui, é, temos um verbo intransitivo, aqui também temos um verbo intransitivo, por isso, é comum vir após os verbos intransitivos, os verbos que não precisam de complementos, esses adjuntos adverbiais, ok? E eu não sei se vocês tenham conseguido me entender, mas ali é só vocês lembrarem dos advérbios e locuções adverbiais, as circunstâncias que eles indicam e as orações subordinadas adverbiais, elas também exercem toda a oração, ela exerce uma função sintática de advérbio, né, de locução adverbial, ou o que nós estamos estudando, adjunto adverbial, que é a função sintática da oração e modificando toda a oração principal, ok? Aqui nós vimos apenas um caso ali, mas lembrando que o advérbio e o adjunto adverbial, eles irão indicar circunstâncias dentro da oração, certo? Então, aqui a diferença de adjunto adverbial para agente da passiva é que o adjunto adverbial, ele vai expressar a causa de um fato ou de uma ação. E o agente da passiva, né, vai estar mostrando que ele praticou a ação do verbo. A adjunto adverbial e objeto indireto, aqui nós temos a diferença é de que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento e pode vir acompanhado de um adjunto adverbial. E o objeto indireto, ele completa o significado do verbo. Certo, gente? Não sei se vocês tenham conseguido me entender. Depois nós vamos fazer essas atividades ali. E vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês têm ficaram com alguma dúvida, e nós teremos esse momento agora, certo?